Vamos lá, mais uma live hoje, aguardando o pessoal entrar. Vamos lá, hoje é com a Valéria Duque, hoje é dia 8 de maio de 2020. Ok. Valéria, cadê você? Vamos então dar só mais um tempo para as pessoas irem entrando, aguardando a Valéria também. Deixa eu arrumar aqui. Eva, já entrou, né? Deixa eu só organizar aqui e eu já te chamo. Oi, Nau, conseguiu entrar hoje? Que legal! Aí, Cata. Oi! Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Tá. Deixa eu só colocar aqui então. Eu vou aceitar você. Peraí só um pouquinho. Oi, Levi, gratidão por estar aqui. Deixa eu só colocar aqui o tema de hoje. Obesidade na adolescência. Será que... Eu até coloquei uma enquete, né? Perguntando para as pessoas se elas acreditavam que tinha alguma relação, né? O excesso de peso com as emoções. 80% disseram que sim, que acreditavam. Adolescência. Foi só um minutinho que a gente já vou chamar. Bom, quem vai estar vindo aqui com a gente é a Valéria Duque. Ela é especialista, tá? É nutricionista, a especialidade dela é justamente essa reeducação, né? Mudar a nossa mentalidade. E vai estar explicando aqui pra gente o que tem a ver, quais são as emoções que tem a ver, que estão relacionadas ao excesso de peso. Então ela vai dar o ponto de vista, vários fatores, aí explicando pra gente o que a gente precisa dar importância, o que a gente precisa prestar atenção. Então eu convidei a Valéria para explicar isso para a gente e o quanto isso pode estar prejudicando os nossos filhos, os adolescentes e até mesmo as crianças menores, né? Então, Valéria, vou te... Bom, já dei ok, tá? Quando você puder entrar, já entra, tá? Aí, gratidão. Olá! Bem-vinda, Val. Tudo bom? Você ter aceito, tá, esse convite. E eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo. E eu sei o quanto você vai contribuir aqui com a gente para estar falando sobre essas emoções que estão relacionadas e que acaba desequilibrando tanto as pessoas que isso vai se transformando em excesso de peso, né? Ela vai acumulando aquilo, mas você é a melhor pessoa para estar explicando sobre isso. Primeiro se apresenta, por favor, para a galera aí. Primeiro eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá legal. Confirma para mim. Eu tô. Tá? Tá ok. Tá tudo bem, galera? Vai dando ok. Não tá dando retorno. Eu tive umas lives aqui que ficou dando retorno, ficou dando eco. Então eu queria primeiro confirmar se o som tá legal, se tá todo mundo conseguindo me ouvir bem. Beleza, então. Então, primeiramente, Marcinha, eu que agradeço aqui pelo convite. É um prazer estar falando sobre esse assunto aqui com vocês. Me chamo Valéria Duque Estrada. De formação, eu sou nutricionista há mais de 20 anos, vai fazer... Eu me formei em 99, a gente está em 2020, 21 anos, né? De formada já. E Quase só nada, que assim... né? Quase nada. É que não parece.
Mas, na verdade, assim, eu hoje não atuo mais como nutricionista propriamente dita, né? Aquela pessoa que calcula dieta, que faz isso tudo. Por quê? Alguns anos atrás, há cerca de uns 4 ou 5 anos atrás, eu já estava, assim, extremamente incomodada de perceber que eu fazia tinha uma trabalheira absurda para poder fazer um plano alimentar adequado para a pessoa, e a pessoa pegava aquele plano alimentar lindo e maravilhoso, que eu levei horas para fazer, e botava aquele trem dentro da gaveta. E não fazia, não seguia a dieta. Aquilo começou a me incomodar de um jeito que eu falei, não é possível. Eu preciso encontrar uma outra maneira de ajudar as pessoas a emagrecer. E foi ali quando eu comecei a me interessar e estudar sobre o comportamento humano, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre as emoções, né? E foi ali que eu entendi que de nada adiantaria eu fazer um plano alimentar lindo de morrer se a pessoa não estivesse bem emocionalmente, se eu não entendesse o que dentro dela faz ela escolher o alimento que vai fazer mal a ela, faz ela decidir não levantar e não fazer atividade física, né? Então, o que leva as pessoas a terem os hábitos que ela tem hoje? Então, eu procurei me especializar nessa área, estudei bastante, neurociência também, para entender o comportamento do ser humano, né? E poder de verdade ajudar essas pessoas. E depois que eu comecei a implementar isso nos meus atendimentos, eu vi que não fazia o menor sentido continuar fazendo cálculo de dieta como eu fazia antes, porque se você for parar para observar, até a galera que está aqui com a gente, se a gente for perguntar assim, o que você deve evitar comer para não engordar, né? E aí, cara, a galera vai vir com uma lista de coisas aqui. Eu tenho que cortar refrigerante, eu devo evitar comer massa, pão, carboidrato, tudo, cara. A mídia hoje é muito rica com informação gratuita, né? A gente tem revistas baratinhas, a gente tem programas de TV, a gente tem um monte de informação na rede social. A rede social hoje traz essa facilidade, né, de pesquisa, de conceito. Então, o grande lance não é a pessoa saber o que ela tem que comer, porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está acima do peso sabe o que ela tem que comer. Ela só não consegue seguir, né? Esse é o grande tchan da coisa. A dificuldade, né, até sabe o que precisa ser feito, mas o desânimo é maior, né? E aí fica com aquela coisa, algumas crenças, né, que a gente chama, de tipo, mas eu preciso fazer isso agora, depois eu vou fazer a caminhada, ou depois amanhã, maldita segunda-feira, segunda-feira eu começo, e aí vai protelando. Val, eu não sei se tem alguém aí perto de você. Tem alguém aí junto com você? Porque eu tô ouvindo uma outra voz além de tem sim. Tem? Tá. Mas tá atrapalhando? Você consegue ouvir bem? Então, tem hora que não dá para entender direito o que você tá falando, porque a voz, eu acho que é um homem, sobressai um pouco. Entendi. Estranho, porque assim, é um escritório, né? Mas tá lá do outro lado. Tá conversando também no telefone. Então, acho que é o meu fone, tá? De repente é o seu fone que tá alto. Mas vamos lá. Então, eu comecei a focar nessa parte de emoções, né, de comportamento, e de lá para cá eu venho fazendo basicamente isso, né? Eu até nos meus atendimentos, né, de emagrecimento, como eu sou nutricionista, eu até dou como bônus ali, como anexo, como um extra, uma orientação do que escolher, de quais alimentos são bacana, quais não são, mas o principal mesmo foco do meu trabalho é voltado para a parte comportamental, emocional, entender o que está por dentro que leva as pessoas a tomar as decisões que tomam, né? É isso que eu faço hoje. Legal, e foi justamente por isso que eu te chamei aqui. Para mostrar, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas emoções, entendeu? O que acontece com a gente. Então, assim, a gente tem um ponto, a visão, na verdade, do adulto já, né? Só que se a gente puxar para essa fase da adolescência, então já envolve mais coisas ainda. Como, por exemplo, a gente já sabe que na adolescência é o momento em que é a transformação do corpo. Aí tem não só o corpo, tem toda a parte hormonal. Então, tudo isso já acarreta naturalmente para o adolescente algumas confusões de sentimentos e emoções. Ele não está sabendo lidar com essa situação
mesmo porque ele nunca passou por isso, é tudo novo Sim. para ele, né? E aí é que está o grande perigo. Tem uns que começam a se isolar, tem outros que o comportamento, como você disse, começa a ser tão sufocante essas emoções, esses sentimentos, que ele vai procurar alguma fuga. E tem muitos adolescentes que buscam essa fuga nos alimentos, na comida, né? E aí a família fala, adolescente é assim mesmo, essa fase come muito, né? Come a geladeira inteira, se deixar, tal. Só que aí você vê que o adolescente está ali. Ele, sim, faz parte da fase de querer se alimentar mais do que o normal, por conta dessa transformação, dessa transição do seu corpo também. Mas até que ponto isso pode ser prejudicial futuramente, na fase adulta? Se ele não mudar o seu modo de pensar e o cérebro entender que essa fuga faz parte, é comum, é normal, então eu vou comer. E aí passa da fase da adolescência e chega na fase adulta, continua com o mesmo comportamento. Quando não, na fase da adolescência, já começa a desencadear aí vários outros sintomas, né? Então a gente tem que trazer aí a preocupação, justamente, não só ressaltando aqui, galera, que a gente não está preocupado com a estética, porque eu vejo muitas pessoas, independente da idade, acima do seu peso, considerado que seria o ideal pela sua altura, sua estatura, só que são muito bem resolvidas e está tudo bem com elas. Aí é uma questão de saúde. Será que a sua parte da saúde está tudo ok? Só fazer uma checagem dos exames, ir no médico passar para ver se colesterol, isso e aquilo, está tudo ok. Então, essas duas partes, elas acabam se complementando, porque, lógico que assim, na nossa visão como profissional, como pais também, eu também sou mãe de adolescente, né? A nossa visão como pais e como profissional da área é sempre buscando o lado da saúde. Só que assim, o lado da estética, ele também prejudica o lado saudável do adolescente, porque aí entra na questão do bullying. Essa pessoa, ela começa a cair num não pertencimento, principalmente se os amigos ali são mais magros. Ele começa a ser apontado, começa a ganhar um monte de apelido que não gosta na escola, né? E isso vai agravando cada vez mais o processo. A criança, o adolescente, ele passa a comer cada vez mais. Quanto mais ele é diferenciado dos colegas, né? Se ele tá no meio de colegas que são todos gordinhos, isso não é o que vai afligir ele. Ele vai até se sentir confortável de pertencer a um grupo que todo mundo é gordinho, né? Agora, se a maioria dos amigos dele não está acima do peso, é fato que ele vai sofrer bullying ali, né? Vão fazer piadinhas, e é uma coisa que assim, por mais que hoje em dia bullying seja uma coisa muito mais amplamente divulgada, na nossa infância não existia isso. Na nossa infância as piadinhas eram comuns e a gente aceitava, né? Porque não tinha muito o que fazer. Mas hoje em dia já existe uma informação maior, uma cultura maior. Então assim, entre nós adultos temos essa percepção. Mas entre eles, eu não tenho essa percepção de que entre eles isso é tão claro assim. Por mais que eles saibam o que é fazer um bullying, mas eles continuam fazendo. As piadinhas continuam rolando, as brincadeiras entre eles acontecem. E quando não acontece escancaradamente, acontece aquela piadinha de tipo assim, quando a pessoa não tá perto, tá uma rodinha conversando, e aí a pessoa, ela cria na cabeça dela, estão falando de mim. Estão falando de mim porque estou gordo ou porque estou gorda, né? Então, assim, já cria uma situação ali. Me diz uma coisa, o seu público aqui que te assiste, ele é mais de pais ou é mais dos adolescentes propriamente dito? Eu sei que é misto, mas o que costuma predominar? Tem mais pais, mais adultos, pais mesmo, que tem. Não necessariamente são pais, tem muitos adultos mesmo, mas que gostam de acompanhar as informações que eu trago, por conta de ter netos, sobrinhos, afilhados, até mesmo adultos. Sim. Deixa só eu te pedir uma coisa. Eu vi que você colocou o tema da live, mas acabou, não sei, por alguma razão não fixou. Se você conseguisse colocar de novo aqui... Eu não consegui fixar, eu não sei porquê. Vê se você consegue de novo, porque a galera que chega fica um pouco perdida sem saber do que a gente está falando, né? E para quem chegou aqui agora, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre a obesidade na adolescência. Bom,
a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, que tem a ver com essa questão emocional, é a seguinte: a origem, né, dessa questão emocional, ela é muito antiga, né? Se a gente for parar para pensar, a primeira relação de emoção com comida que a gente tem é assim que a gente nasce, né? A gente, bebezinho, tá lá mamando no peito da mãe. O que todo mundo fala? O que é amamentar? Qual é a frase que todo mundo conhece? O que é amamentação? É um ato de amor. Não é assim que a gente fala? E de verdade é. Então, alimentar o filho naquele momento é dar amor. Então, existe uma conexão já no primeiro momento de vida que relaciona sentimento, emoção à comida. Então, esse é um ponto, tá? E lá naquela primeira infância, a gente já cria esse vínculo, né, do amor com a comida. E o que acontece? Ao longo, né, do que essa criança vai evoluindo, vai chegando até a adolescência, ela pode passar por N situações na vida dela e que a comida pode envolvê-la de uma forma que vá prejudicar no peso. Exemplo. Existem vários sabotadores do emagrecimento, tá? E dentre eles, um que é muito forte para essa fase, né, de adolescência é o perdas na infância. O que acontece? Às vezes a criança perdeu um pai, uma mãe, uma avó, alguém que tinha um convívio, um laço afetivo muito grande. Não precisa nem ser do sangue direto, às vezes é a babá que cuidava e a babá morreu, sei lá, sabe? Então, assim, a criança tinha um laço afetivo muito forte com uma pessoa em específico e essa pessoa morreu. Ou os pais se separaram. E aí houve um afastamento, uma ruptura da convivência. Ou nasceu um irmão mais novo. E aí, quando nasce um irmão mais novo, é natural que os pais voltem a atenção mais presente para a criança que acabou de nascer. Porque a mais velha, ela vai criando independência com o passar do tempo. E as mais novas são muito mais dependentes, né? Então, isso é uma ação natural que todos os pais fazem. Não que eles estejam errados, é natural, né? E é involuntário nosso. Então, essas situações são exemplos que geram nessa criança essa sensação de perda. E toda perda, ela vai ser compensada com um prazer. Né? A gente usa a comida como compensação. A gente deveria usar a comida como nutrição do corpo. Mas na grande maioria das vezes a gente usa a comida como nutrição da alma, para compensação de algum buraco emocional. E essas três situações que eu coloquei aqui, que representam esse sabotador que é o perdas na infância, né? São três exemplos diferentes dentro de um mesmo sabotador e que envolve muitos adolescentes que eu vejo, eles fazem com que essas crianças, nessa perda, comecem a comer para compensar aquela ausência. Vou comer porque a comida afaga. Comida, quando a gente come, especialmente quando a gente come alimentos ricos em carboidrato, a gente produz determinados hormônios que aumentam a nossa sensação de bem-estar. Então, quando a gente come, por um momento, por um instante pequeno, a gente se sente bem. Quando a gente come uma coisa que a gente gosta, a gente se sente bem. Então, é muito comum a gente usar a comida como compensação. A gente vai falar mais sobre compensação ao longo da live, mas dentro desse aspecto da perda, ele vai compensar a ausência daqueles pais, né, ou na separação, ou porque teve a perda, ou porque o pai foi dar atenção para o irmão mais novo, e na cabeça daquela criança, na cabeça dela, ela cria uma verdade na cabeça dela, assim: o meu pai não me ama mais, ele só ama o meu irmão. Está me trocando pelo meu irmão mais novo. Porque toda a atenção que eu tinha, que era exclusiva só pra mim, agora eu não tenho mais essa atenção. Agora essa atenção exclusiva é dele. Eu fiquei em segundo plano, né? Você falou alguma coisa que muitas famílias, eu vejo, e a minha própria família fazia muito isso, quando a minha filha nasceu, o Felipe, né? E aí quando ele estava com 3 aninhos, a Isabela nasceu. E na gravidez, alguns familiares já falavam assim pro Felipe: você vai perder seu trono.
Então, olha só, essas frases que muitos ficam falando, vai alimentando e vai fazendo com que isso se torne cada vez mais verdade. Mesmo que os pais tomem todo o cuidado de estar o equilíbrio ali, dividindo a atenção, mas são pequenas coisas que ficam ali, ó, falando, isso vai alimentando na criança. E aí, conforme ele vai crescendo de forma inconsciente, isso vai virando essa verdade aí que você disse, né? Verdade. Na época, quando eu tive meu segundo filho, eu nem tinha esse conhecimento de comportamento, de emoções, eu ainda não tinha estudado tudo isso que eu pratico hoje, mas a minha filha mais velha, eu tinha me separado, né, do meu primeiro casamento, quando eu tive meu segundo filho, e aí, quando eu fiquei grávida, eu procurei construir na cabeça dela uma situação de, ele é nosso. Olha o nosso bebê, o seu irmão, você também é responsável por ele. Você é a irmã mais velha. Nós duas temos que cuidar dele. Então, assim, na época eu não tinha a menor consciência disso que eu tô falando hoje. Eu acho que eu fiz isso no instinto mesmo, né? Porque eu não queria que ela sofresse, porque eu também tenho irmãs e eu também vivi na pele essa coisa do quando o irmão mais novo nasce, a gente vai ficando de lado, né? Então eu acho que isso marcou a minha vida de alguma forma, que quando eu tive o meu segundo filho, eu tive essa preocupação de eu não quero que ela se sinta excluída, eu não quero que ela se sinta deixada de lado, então eu trouxe para ela uma corresponsabilidade junto comigo ali. Ele é nosso, o bebê é nosso, né? Então eu não sei se isso contribuiu para ela hoje não compensar na comida. Hoje ela é bem magra, né? Ela não compensa na comida e sempre foi magra a vida dela inteira. Mas eu não sei se... Eu acredito até que isso tenha contribuído, porque foi uma coisa involuntária que eu fiz lá atrás. Mas assim... todas essas ações que a gente faz e os pais agem, não é por maldade, não é porque eles não amam seus filhos, é porque eles desconhecem que essas ações podem prejudicar aquele filho mais velho, né, que vai ficar se sentindo mal ali. Separações geram isso também, né, perdas, como a gente falou. Então, esse é um dos sabotadores que geram... Que se preocupam de fato está dividindo e procurando o máximo equilibrar essa atenção entre o filho mais novo e o filho mais velho e tal, até se preocupa com isso, como que o filho mais velho vai se sentir, então tem uns até que acaba dando mais atenção para o mais velho por medo, porque ele já compreende um pouco mais do que o próprio nenê que acabou de nascer. Né? Sim. Só que desconhece, na verdade, quais são os caminhos para cuidar de uma certa forma, mais equilíbrio. Então, acho que aí mas para quem está passando por isso agora, que acabou de ter um bebê ou na família, e já tem um filho mais velho, então se atentar a isso, quais são os caminhos que eu preciso entender para prejudicar o menos possível, né? Porque o cérebro, ele é maluco, né? Ele faz a sua interpretação e depende de como a gente absorve isso, a gente alimenta, aí vira essa verdade para a gente, como você mencionou no início. E para quem já passou por isso, tem o seu filho mais velho, e como que pode, quais seriam os caminhos que você poderia sugerir aí para se atentar? Estou fazendo de tudo, mas parece que não está dando certo. Como que eu posso resolver isso? Então, assim, só antes de entrar nesse ponto específico, só para fechar a parte da infância, que a gente ainda está falando de compensação, mas aí já não é mais a perdas da infância, muitas vezes os pais, eles cometem um erro inconsciente, né, por não saber que estão errando, de eles estimularem a compensação na comida. Então, exemplo, a criança não quer fazer alguma coisa. Aí você fala assim para ela, olha, se você fizer isso, eu vou te dar um chocolate. Estou premiando. Eu estou te premiando com comida. Chocolate, sorvete, bala, seja o que for, tá? Eu usei o chocolate como exemplo, mas pode ser o que for. Se você usa a comida como forma de negociação,
com essa criança, como uma premiação, você está colaborando para que ela crie no inconsciente dela essa necessidade de compensação da comida. Porque ela vai começar a, na fase adulta, adolescente, querer se presentear com comida. Entende? Por exemplo, hoje eu tive um dia horrível. Hoje meu dia foi muito estressante. Eu preciso comer, eu mereço comer. Isso é uma fala muito comum que a gente vê. Eu acho que até mais nos adultos do que nos adolescentes, mas os adolescentes vão virar adultos um dia, né? Então, isso é uma fala que ele vai reproduzir. Eu mereço comer porque o meu dia foi uma bosta, porque eu tive um dia muito ruim. Esse merecimento ele foi criado lá atrás, quando foi oferecido uma comida como compensação, como uma premiação por ele ter feito uma coisa certa. Arruma o seu quarto, guarda os brinquedos que você vai ter, que eu vou te dar, você vai poder comer o sorvete, entendeu? Coisa do tipo. Eu tenho uma conhecida que ela é amiga da minha mãe e as filhas dela têm mais ou menos a minha idade e elas trabalhavam juntas. E teve um acidente de carro com essa amiga da minha mãe que o marido dela morreu nesse acidente de carro. E foi um acidente traumático, saiu na televisão porque ele caiu da ponte, enfim, bateu e voou o carro, ele caiu ponte abaixo. Então, assim, na época foi uma coisa muito, muito pânico, assim, em geral, para a família, para os amigos, né, porque foi um acidente bem traumatizante. Essa amiga da minha mãe, ela começou a acalentar as filhas, dando leite em pó para elas comerem. Então, assim, eu criança, eu vendo aquilo, elas chegavam na minha casa porque vinham visitar e vinham com uma lata de leite em pó e comia leite em pó de colher. Aí uma vez eu perguntei, é muito louco, né? Mas uma vez eu perguntei, eu falei, por que elas estão comendo leite em pó na colher? Porque na minha cabeça aquilo não fazia o menor sentido. Eu criança, né? Na minha cabeça aquilo não fazia o menor sentido. Aí essa amiga da minha mãe me deu a seguinte resposta, isso ó, anos atrás. É porque elas sentem muita falta do pai. E elas gostam muito de comer o leite em pó. Então, eu não quero que elas fiquem tristes, eu deixo elas comer o que elas quiserem. Olha a outra forma de compensação. Exatamente. Então, qual é a tendência dessas crianças, desses adolescentes se tornarem obesos? É muito grande, né? Agora, um outro ponto muito importante, Marcinha, é o seguinte, né? O que torna o adolescente obeso pode ter causas lá na infância como essas que eu falei, né, e que aí já não tem muito o que consertar do que passou, a gente tem que consertar daqui por diante, mas muitas vezes um dos pontos que torna o adolescente obeso é o hábito alimentar familiar. É o que ele encontra dentro de casa. Então, assim, se o pai e a mãe comem um monte de besteira, tomam refrigerante, e como é que eles têm moral para falar pro filho, não, você não pode comer. Só eu que posso. Você não pode comer. Isso não vai acontecer. Esse filho vai comer também. Se você for observar, não é 100% dos casos, mas uma grande maioria dos adolescentes obesos, os pais também não estão dentro do peso, porque vem de hábito alimentar em casa. Então, a preocupação com o filho... A criança ou o adolescente entende que isso é comum, né? É normal. Sim, não é um adolescente que vai fazer compra, né? Nenhum pai entrega o cartão de crédito na mão do filho e fala assim, meu filho, vai lá fazer as compras de mês. Quem faz isso é o pai e a mãe. Então é ele que está escolhendo o que ele está deixando à disposição do filho para ele comer, né? Então, assim, é preciso que esses pais tenham essa consciência de uma reeducação alimentar familiar. Porque saúde todos precisam, não é só o filho que é adolescente que precisa. Só que ele vai pagar um pato muito maior do que quem já é adulto, dependendo da história. Por quê? Até a fase da adolescência, as nossas células adiposas, que são as células que armazenam gordura no nosso corpo, elas se multiplicam. Então, por quê? Porque a criança está em fase de crescimento. Da adolescência em diante, ela já não cresce muito mais, fisiologicamente falando.
né? Então, essa fase, até a fase da adolescência, é a fase que o nosso corpo está a todo momento se desenvolvendo, crescendo. Então, as nossas células, elas têm uma multiplicação. Da adolescência em diante, as células adiposas, elas mudam a fisiologia e elas param de se multiplicar e começam a crescer de tamanho. Então, o que acontece? Uma criança que foi obesa, que esteve acima do peso durante a infância e a adolescência, que é na adolescência que termina que acontece essa mudança, né, hormonal, que o nosso corpo começa a mudar. Quando começa a acontecer essa mudança hormonal na fase da adolescência, quando as nossas células começam a mudar também. E aí, imagina, uma criança que está obesa, que está acima do peso, por ela ter passado por essa fase gorda, ela tem um número de células muito maior do que o número de células de uma criança magra. Aí quando ela chega na fase adulta, um grão de arroz que ela coma mais, eu estou fazendo uma analogia, né, para exagerar, obviamente, mas é mais ou menos isso. Um cadinho que a pessoa come a mais, ela engorda disparadamente. Então, todo adulto, toda criança e adolescente que foi obeso, que esteve acima do peso, que teve uma alimentação irregular durante esse período até a adolescência, a vida adulta dela vai ser marcada por muita dificuldade de emagrecer. Por quê? Ela tem muito mais células do que as outras pessoas. Né? E a gente fala aí de trilhões de células, mas imagina, estou chutando aqui porque eu não me lembro de cabeça quantas células, eu já até estudei isso na faculdade, mas estou formada há 20 anos, né? Eu não lembro mais. Vamos chutar aqui que seja, sei lá, 10 trilhões de células que um ser humano normal tenha, né? Um adolescente tenha. Um adolescente obeso vai ter aí 30, 40 trilhões de células. Aí imagina na fase adulta, 30, 40 trilhões de células engordando. É uma disparidade, entendeu? E essa pessoa ela vai passar o resto da vida brigando com a balança. Estaria correto se eu disser que isso tem a ver com a memória da célula, então? Sim. Tá. Nossa célula tem uma memória, só que como eu expliquei, a gente muda a forma de evolução da célula nessa fase da adolescência. Entende? Até a adolescência, ela se desenvolve de uma maneira, multiplicando. A partir da adolescência, as células adiposas se desenvolvem de outra maneira, que é crescendo. Né? Então, isso vai gerar como consequência um adulto eternamente problemático com o peso. E aí, eu sempre gosto de trazer... eu sempre gosto de trazer como reflexão para os pais o seguinte: você quer que o seu filho, hoje, você já está preocupada com o seu filho hoje, mas você quer que o seu filho passe o resto da vida dele sofrendo, brigando com a balança? Eu não sei se de repente as pessoas que estão assistindo a gente também têm problema com o peso, né? Mas se elas têm problema, elas sabem o quanto isso dói, o quanto é difícil a pessoa conseguir se manter magra, não é nem emagrecer, é se manter magra. Eu tenho várias pessoas que me procuram aqui que já fizeram de tudo que você puder imaginar, já fizeram cirurgia bariátrica. Teve uma que me procurou, a gente vai fazer um bate-papo daqui a pouco. Ela me procurou, ela fez bariátrica, ela perdeu 45 quilos e engordou tudo de novo. Entende? Então, assim, se você não muda o que está provocando o peso, que está dentro da gente, né, que são as emoções, você pode fazer o que for, você pode fazer dieta da lua, você pode fazer atividade física do que for, pode fazer bariátrica, pode fazer coisas estéticas e você vai voltar a engordar. Porque você não está mudando a causa. Você tem que atacar a raiz do problema, que está nas emoções. E cada pessoa tem uma história diferente, viveu uma coisa diferente. Então é preciso entender o que dentro dessa história que está fazendo com que essa pessoa se comporte dessa forma. Tem muito adolescente também... né? Tem muito adolescente também que come para chamar a atenção dos pais.
Por quê? Tem um relacionamento complicado com os pais e os pais vivem brigando com esse adolescente para ele se alimentar melhor, para ele emagrecer. Não é nem para se alimentar melhor. Normalmente os pais criticam os filhos deles estarem gordos. Eles não estimulam uma alimentação mais saudável dentro de casa, né? Que é aí o grande ponto, aquilo que eu estava falando da reeducação familiar como um todo. Mas ele vai lá e critica o filho: você está muito gordo, você tem que parar de comer essas besteiras, e que isso, que aquilo. Mas da onde que essa criança está tirando essa besteira para comer? O pai está botando dentro de casa. Tem a questão da escola. Tem pai que dá o dinheiro para a criança lanchar, né, na escola. Hoje em dia, tem muitas escolas que ainda não entraram nessa lei, mas existe uma lei que proíbe as escolas de vender salgado, né? Há alguns anos atrás essa lei foi institucionalizada, que é proibido vender salgadinho frito, essas coisas dentro das escolas, porque promove a falta de saúde, né? Promove a doença. Mas não são todas as escolas que cumprem isso, né? Então, eu sei que também é difícil porque a criança tem acesso a essas facilidades lá na escola, mas a cultura ela tem que partir de dentro de casa, né? Os pais eles têm que criar esse hábito com os filhos dentro de casa para que eles vão levar esse hábito, para que eles vão levar essas escolhas lá para fora, porque na rua a gente vai ter um monte de oferta. Né? Então, o adolescente ele vai começar a criar a decisão dele. Eu escolho isso, eu escolho aquilo outro. Essas escolhas, elas estão pautadas na educação que eles tiveram em casa. Então, sempre é muito importante essa situação, né? Porque muitos deles comem errado para engordar porque estão com crise de relacionamento com os pais. Querem chamar atenção, né? Inconscientemente. Tem casos também de adolescentes que engordam por exemplo, um dos sabotadores do emagrecimento é a fuga da beleza. Isso é muito comum com mulheres, tá? Com adolescentes meninas. É mais comum, não é que homem não tenha, não é que menino não tenha, mas eu vejo muito mais presente nas meninas, nas adolescentes meninas obesas. O que acontece? Às vezes a mãe passou por uma situação, tipo, foi traída, sofreu muito, apanhou em casa do pai, alguma situação que gerou um trauma de relacionamento com essa criança. Não a criança ter o relacionamento, mas a criança traumatizou de ver o relacionamento ruim da mãe com o homem, com o parceiro. Seja ele o pai ou não, tá? E aí, na cabeça dela, ela pensa assim, eu não quero ter um parceiro. Eu não quero ser atraente. Eu não quero namorar. Eu não quero nada disso porque homem faz sofrer. Eu vi o quanto a minha mãe sofreu. Ela compra, por amor à mãe, ela compra a dor da mãe. Isso tudo é inconsciente. A adolescente, ela não tem noção disso. Mas isso tudo é inconsciente. Aí ela, por amor à mãe, ela compra a dor da mãe, toma pra ela e ela fala, eu não quero sentir essa dor. E aí o que ela faz? Ela engorda, ela come inconscientemente para engordar, porque ela gorda, na cabeça dela, ela não vai ser atraente. Ela não vai chamar a atenção dos caras. Entendeu? Então, existem N situações que podem levar esses adolescentes a estarem comendo em excesso, né? Mas tudo bem, já estão, né? É importante esses pais terem um apoio de um profissional que consiga identificar o que está levando esses adolescentes a terem esse comportamento. Eu acredito que com todo o trabalho que você está fazendo, você já está ajudando esse seu público, a sua galera, a conseguir identificar essas emoções, essas dores internas, né, que é a sua especialidade. E isso é muito importante, né? Porque a melhor maneira que a gente tem de ajudar os nossos filhos é a gente conseguindo entender o que está por dentro das emoções para poder interferir naquele ponto especificamente, né? Então, assim, se foi uma situação de perda de infância, com um daqueles casos que eu citei, né, aqui para você, é preciso trabalhar essa perda.
Se não trabalhar essa perda, essa emoção da perda, essa comida sempre vai ficar sendo utilizada como compensação. E aí esse adolescente vai ter muita dificuldade de emagrecer. Se for qualquer outro sabotador, né, que esteja predominando aí, se não for trabalhar aquele ponto, aquela emoção especificamente, esse adolescente ele vai ter muita dificuldade de emagrecer. Porque como eu sempre dou um exemplo assim, imagina que o seu filho está com febre, né? E aí você, o que nós pais fazemos? A criança teve febre, o que a gente faz? A gente dá um antitérmico de cara, né? Primeira coisa, todo pai tem a sua cestinha de remedinhos em casa, a gente pega e dá um antitérmico. Aí no segundo dia ainda tá com febre, você já fica mais preocupado, mas você continua dando antitérmico. No terceiro dia de febre, o que a gente faz? A gente parte pro médico. Por que a gente parte pro médico? Para poder saber o que é que tá causando a febre. Você vai continuar dando antitérmico, porque é perigoso para a saúde da criança ela ficar com a temperatura elevada. Porém, o que vai fazer a febre ser curada de fato é a medicação que vai tratar a infecção, a inflamação, a bactéria, seja lá o que for que está gerando. A febre é um sintoma de que tem alguma coisa errada dentro do corpo. Então não adianta você ficar eternamente dando remédio para febre e não tratar, que é um sintoma, né? E não tratar a causa do problema. A mesma coisa acontece no emagrecimento. Não adianta você tentar fazer dieta, tentar fazer bariátrica, tentar fazer um monte de coisas, que isso tudo é só um sintoma. A obesidade é um sintoma de que tem alguma coisa errada emocionalmente com essa pessoa. Então é preciso identificar o que está errado. É alguma perda na infância. É alguma perda presente. É uma compensação alimentar. O que é? Né? É preciso haver esse olhar para dentro para identificar o que está pegando, que é o dar o remédio que vai curar a causa. Não ficar dando antitérmico eternamente, entendeu? Interessante assim, Val, que, por exemplo, não adianta os pais chegarem, por exemplo, para os seus filhos e falar assim, mas o que está acontecendo com você? Por que você está comendo demais? Por que você está engordando? Não adianta nem questioná-los, porque eles também não sabem explicar. Não sabem. Não sabem o motivo, né? Então, por isso que é importante levar para um profissional, sim, não só para um nutricionista, para entender quais são os alimentos mais adequados agora para auxiliar nesse momento da primeira fase, né? Mas também para um profissional para cuidar dessa parte emocional, tentar descobrir da onde está vindo, como você disse aí, fez essa associação, que nem essa comparação da febre, né? Então, qual é a causa disso tudo? Então, assim, eu falo porque tem muitos pais que falam assim para mim, mas eu pergunto para ele, ele não me responde. Ele fala, não sei. É claro, ele não sabe mesmo. Ele não sabe mesmo. E então, a gente estudou muito para poder conhecer ferramentas que fazem com que a gente penetre em camadas da mente da pessoa para poder buscar junto com esse adolescente, ou com esse adulto, ou com essa criança, o que está gerando isso. Porque essa resposta clara, o adolescente não vai ter. E também é importante escutar esse adolescente. Sim, com certeza. Escutar o adolescente sempre. Só que não é perguntando para o adolescente por que você está comendo muito, né? É até possível que essa pergunta traga uma resposta imediata. Eu estou comendo porque eu estou com raiva. E aí, a gente já está identificando aí uma válvula de escape, né? A comida, ela funciona como válvula de escape. Então, isso não é uma coisa exclusiva do adolescente. Todos nós, adultos, também fazemos isso, né? A gente está com raiva, a gente come. A gente se sente pressionado, a gente quer comer, né? Então, a comida, ela acaba sendo uma válvula de escape que entra naquele âmbito da compensação que a gente tinha falado. Tem uma outra coisa que também... Isso agora, só te fazer uma pergunta que me veio agora. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas eu como porque eu gosto, eu amo comer. O que você tem, pela sua experiência, todo o trabalho que você faz aí, tanto com adolescentes como com adultos, quando ele já chegou cliente para você que diz isso? Fala, mas eu amo todo dia!
Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Marcinha. Quem não ama comer? Comer é muito bom, gente. Comer é muito gostoso. A questão é você saber fazer as escolhas certas para o que você precisa. Então, por exemplo, o que acontece? Tem muita gente que quando entra num processo de emagrecimento, coloca na cabeça que para emagrecer precisa fazer aquela dieta que é comer alface, frango grelhado e ovo cozido. Comer esse tipo de alimento vai ajudar a emagrecer? Vai. Mas, vamos combinar, quem que consegue passar mais de uma semana comendo alface, frango grelhado e ovo cozido? Ninguém. Não dá. Entende? Depois de uma semana, você não aguenta mais sentir o cheiro do frango, não aguenta mais sentir o cheiro do ovo, entende? Então, assim, as pessoas criaram uma ideia de que dieta é comida ruim. Dieta é comida de hospital, entende? Não tem que ter gosto. Isso é uma grande mentira. Você pode emagrecer comendo bem comida gostosa, porém preparada com ingredientes e de uma forma saudável. Então, por exemplo, lá no meu programa de emagrecimento, tem um e-book que eu preparei para as minhas alunas que tem várias receitas saudáveis. Ó, receita de brigadeiro, receita de pizza, receita de sanduíche, de um monte de coisa, porque a pessoa ela precisa sentir prazer no comer. Ninguém faz algo, ninguém permanece muito tempo fazendo algo que gera dor. Você só consegue permanecer... Só troca, né? Uma dor pela outra dor. Você só consegue permanecer muito tempo fazendo uma coisa quando aquela coisa te gera um prazer. Então, qual é o grande segredo? Não é para você deixar de gostar de comer, porque gostar de comer, cara, todo mundo gosta. Isso é importante pra gente, a gente precisa comer, né? E é bom a gente gostar de comer, mas a gente tem que gostar, a gente tem que, na verdade, comer coisas que a gente precisa e que a gente gosta, né? Então, de que forma, que tipo de pratos você pode fazer na sua casa que é gostoso e que é saudável? Tem várias receitas. E no outro dia eu fiz aqui a pizza que eu ensino lá para as minhas meninas. A massa da pizza é feita de couve-flor. A parte que leva farinha, a minha pizza não leva farinha. Ela leva couve-flor para fazer a massa. Aí em cima o recheio, aí vai o queijo, aí vai outras coisas, vai o ovo cozido, vai outras coisas ali, entendeu? Mas eu tirei a farinha da receita. E a pizza fica maravilhosa. Então, assim, você não precisa ficar comendo coisa ruim para poder... Ruim que eu digo assim, ruim no sentido de paladar, né? Daquela coisa que você... Ai, tem que comer. Ai, tem que comer isso. Tô de dieta, saco, tem que comer isso aí. Não precisa ser doído, entende? Se alimentar bem não precisa ser doído. Pode ser muito saudável, pode ser muito saboroso. Tem um monte de receita legal na internet, né? Quem quiser saber pode pesquisar aqui também. Ó, lá no meu perfil, aqui no meu perfil Mentalidade, eu acho que eu já fiz um post com essa receita. Se eu não me engano, já tem um post com essa receita. Mas se não tiver, depois eu vou até dar uma olhada para ver se eu já publiquei essa receita da pizza. Porque essa eu compartilho sempre lá. Essa é a que a galera mais gosta. Porque pizza é universal, né? Quem não gosta de pizza? Pizza é muito bom. Você fazer uma pizza, jantar uma pizza no final de semana com a família, é gostoso, reúne as pessoas, né? E assim, o importante é você usar ingredientes bons, preparos saudáveis, né? Para isso aí. E quando o adolescente ele está naquela fase que ele só quer doce, ele já tem essa tendência grande a desenvolver a obesidade, sabe, ganhar peso com facilidade, mas ele só quer doce. Ele vai comer, mesmo assim que seja, não gosto de coxinha, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas se vai aparecer com bolo, brigadeiro, só quer comer isso, entendeu? Então, como que a gente pode o açúcar isso? Mas o que tem alguma coisa do açúcar que estimula e vai trazendo essa sensação de prazer? Tem isso? Eu vou falar dois aspectos a respeito disso. Existe um suplemento que pode ajudar a diminuir a necessidade do açúcar. Esse suplemento se chama picolinato de cromo. Ele ajuda a controlar a necessidade de comer açúcar,
Tá? Então, isso é um recurso, é uma estratégia nutricional que a gente utiliza quando a pessoa apresenta essa necessidade muito grande de comer doce. Porém, eu acho que tem uma coisa que é muito mais importante do que isso. O doce, ele vem contrapondo o amargo. O que é isso? Quando a nossa vida está amarga demais, a gente precisa adocicar a vida. E aí, voltando a falar das emoções, quando a pessoa ela tem uma necessidade muito grande de comer doce, é fato que na vida dela tem alguma coisa que está muito amarga emocionalmente. Tem alguma coisa que ela está muito frustrada, que ela está muito insatisfeita. Às vezes ela tem consciência do que é. Outras vezes ela não faz a menor ideia do que é. E por isso que o profissional precisa estar por perto para poder entender essas emoções, identificar junto com essa pessoa, né, o que dessas emoções está trazendo essa amargura na vida, né, esse desgosto pela vida. Né? Então, essa amargura da vida traz a necessidade de comer doce. Por isso que muitas pessoas amam doce. Era exatamente esse ponto que eu queria chegar, que eu ia te perguntar se tudo isso tinha, qual era a emoção relacionada a essa necessidade de comer doce o tempo inteiro. Então quer dizer que, deixa eu ver se eu entendi, se a pessoa só quer saber doce, principalmente quando é porque possa ser que a dor interna dele, mesmo que inconsciente, seja maior do que a gente poderia imaginar. Ele não está conseguindo ver, ele associou o doce a esse prazer para abafar essa dor que está doendo aqui dentro. Sim. O açúcar, ele traz prazer. Tá? O açúcar, ele é carboidrato, né? O carboidrato, ele estimula a produção imediata de serotonina em doses altíssimas. A serotonina é o hormônio imediato do prazer, que a gente produz quando a gente consome carboidrato simples, né? Então, você come carboidrato, sua taxa de serotonina vai lá em cima, e imediatamente você sente aquele bem-estar, aquela sensação de conforto emocional. Só que essa sensação, ela dura muito pouquinho. Ela dura um tempo muito curto. E aí ela foi lá pra cima quando você comeu carboidrato, só que na mesma velocidade que ela sumiu, daqui a pouco ela cai. E quando ela cai, o seu corpo, ele te pede o quê? Mais carboidrato. Porque ele fala assim, já tô na merda. Pode me mandar mais suprimento para poder subir a serotonina aqui. Então, o que é o suprimento imediato, o suprimento da serotonina? É o carboidrato. É o que está mais disponível, o que age mais rápido para você aumentar a serotonina. Existem outros alimentos que aumentam a serotonina. Existem vários alimentos que são ricos em triptofano, alimentos saudáveis, que são ricos em triptofano e que aumentam também a produção de serotonina. Só que o carboidrato, ele é mais rápido, ele aumenta a serotonina numa velocidade muito maior e ele está muito mais disponível. Então o hábito das pessoas é buscar o carboidrato como fonte, né, para levantar a serotonina. E aí, Marcinha, isso criou um ciclo vicioso, né? Porque você teve comeu açúcar, comeu um doce, aí teve aquela explosão de serotonina, teve aquela sensação de bem-estar, de conforto emocional, aí daqui a pouco, cai, aí baixa aí dá dor de cabeça, aí dá irritação, irritabilidade, aí o teu corpo pede, manda mais açúcar, aí você começa, aí eu preciso comer um açúcar, eu preciso comer... Isso assim, biologicamente falando, funciona dessa forma, tá? O seu corpo vai toda hora pedir açúcar, porque a sua taxa de serotonina tá baixando muito rápido. Você fica com picos assim, tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o dia inteiro. E aí você passa o dia inteiro sentindo necessidade de comer açúcar, tá? Agora, o que gera essa necessidade de... Uma dica, tá? Uma dica para diminuir a vontade do açúcar. De não comer carboidrato na primeira refeição do dia. Isso é uma dica. Por quê? Quando você come carboidrato, tipo pão, açúcar, leite com açúcar ali, quando você ingere carboidrato já no café da manhã, na primeira refeição do dia,
ali você já está mandando uma mensagem para o teu cérebro de que aquele açúcar vai aumentar a serotonina, só que daqui a pouco essa serotonina vai baixar e vai te pedir mais carboidrato. E aí você passa o dia inteiro com fome. Sabe aquela pessoa que passa o dia inteiro roendo? Ela acaba de comer um pacote de biscoito e já está pensando o que mais ela pode comer? Entende? E quando a gente fala de carboidrato, não estou falando só do açúcar, ou doce, a bala, o chiclete, o brigadeiro. Estou falando de biscoitos, de bolo, de salgados, de massas, de arroz, né? Então, assim, essa necessidade, ela vai ficar ali o dia inteiro na cabeça daquela pessoa ali. Eu preciso de mais, eu preciso comer alguma coisa. O eu preciso comer alguma coisa é o dedo duro de que a fome é emocional. Quando a fome é física, a fome ela é aquela fome para você nutrir o corpo, você come qualquer coisa. Se te derem sopa de pedra, tu vai comer. Porque você come para matar a fome de verdade. Quando você tem uma fome específica, eu tô com uma vontade de comer um pãozinho quentinho, eu tô com uma vontade de comer uma pizza, vontade de comer, fome emocional, vontade de comer para suprir algum buraco emocional na tua vida que não está bem resolvido para você, que às vezes você pode até saber que existe algum problema na tua vida, mas não sabe como lidar, e às vezes você pode nem identificar. Tem pessoa que chega para mim e fala assim: Val, eu tenho tudo para ser feliz, eu não sei por que eu fico assim, eu não sei por que eu fico triste, eu tenho tudo na vida, eu tenho dinheiro, tenho família saudável, eu tenho um emprego, eu não sei por que eu me sinto desse jeito. Às vezes a pessoa ela não tem essa clareza, porque às vezes isso está registrado na história da célula dela lá atrás, na infância, numa coisa que ela não tem memória, ela não acessa essa memória. Tem memórias que a gente não acessa e que a gente construiu ao longo da vida. Né? Então é muito importante essa pessoa ter o discernimento que se ela não consegue, se ela não está conseguindo o resultado sozinha, ela precisa buscar ajuda. Ela precisa buscar um profissional que vai olhar para as emoções dela com um olhar técnico, com um olhar profissional e vai ajudar ela a entender aquelas emoções, ajudar ela a lidar com aquelas emoções de uma forma que ela consiga ter resultados melhores. Val, a gente tem 2 minutinhos só para encerrar, tá? Olha, então galera, segue a Val aí, tá? Val, fala aí o seu... O meu perfil aqui chama Mentalidade _ emagrecimento. Vai se procurar também Valéria Duque Estrada encontra aqui. Mas é porque eu tenho vários perfis, né? Mas Mentalidade é o meu perfil que eu falo de emagrecimento. E eu tenho também um canal no Telegram onde eu posto várias dicas e costumo postar os resumos das lives, né? Com os melhores momentos. Então, se você quiser acompanhar as outras lives que eu faço e receber o resumo das outras lives que eu já fiz falando sobre emagrecimento saudável, alimentação, entra lá no canal, que o link do canal tá lá na minha bio, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Pode mandar perguntas para mim ou diretamente para a Val também. A gente vai tentar responder todas elas. Espero que também a gente tenha contribuído aí para vocês entenderem qual é a relação dessas emoções, de onde elas surgem, que é já desde a infância, e como que a gente pode mudar essa chave aí e fazer diferente daqui para frente. E se está difícil, chama um profissional, conversa com ele, mas procura identificar qual é a causa. A Val já disse aí pra gente que existe uma causa, a gente precisa tratar ela, que senão vai ficar enxugando o gelo, né? Aí vira aquela sanfona, né? Emagrece, engorda, e não vai ter resultado, né? Vão ter momentos apenas. Mas muda o seu resultado, muda o pensamento. O pensamento é tudo, gente. A gente precisa começar a mudar e olhar, sempre focar na solução e não no problema. Val, e sempre lembrar também que nossos filhos são espelhos nossos, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente
é o exemplo, né? Então, se você quer que o teu filho tenha uma alimentação saudável, parte de você ter uma alimentação saudável. Se você quer que o teu filho tenha uma vida ativa, parta de você ter uma vida ativa, né? Eles vão se espelhar no que a gente está fazendo de bom, vão ver o quanto aquilo foi bom para a nossa vida e aquilo vai ficar de aprendizagem, vai estimular para que ele queira fazer e ser daquela forma também. Verdade, verdade. Bom, vamos fazer Marcinha, muito obrigada pelo convite, adorei. Vem só um pouquinho mais para cá, para sua esquerda. Isso, mais um pouquinho. Aqui? Isso, é porque tá as mensagens na frente, tá lá? Sorrisão. Aê. Eu que agradeço, Val. Grande beijo. Até um próximo tema. E se você curtiu, gostou, galera, compartilha aí e segue a Val. E quem é da Val pode estar me seguindo também. Vamos levar informações aí para todos vocês da melhor forma possível, para a gente começar a fazer diferente de hoje em diante. Então, o que foi Com já certeza. foi, não tem mais como mudar, mas a gente pode fazer diferente daqui para frente, tá bom? Com certeza. Gratidão. Beijo. Tchau, beijo. Até mais, até a próxima, gente. Obrigada por Até a estar aqui com próxima. a gente, tá? Até.